Olá, tudo bem? O meu nome é Pedro Abílio e eu estudo no Senac Lapa Cipião e lá eu faço parte de um grupo chamado Narrativas Interculturais Urbanas na Vila Anglo. O nosso objetivo com esse grupo é estudar um pouco da história do movimento artístico na Vila Anglo e como esses movimentos culturais, o grafite, o lambe-lambe, as interferências escritas nas paredes, como todo esse movimento cultural que existe hoje na Vila Anglo, como ele se relaciona com os moradores do bairro e suas principais reivindicações. Infelizmente, a nossa pesquisa, devido ao coronavírus, não pode ser realizada presencialmente. A nossa ideia no começo do ano, quando começamos com esse grupo, começamos a pesquisar, era fazer uma pesquisa de campo, conversar com os moradores, ver as obras pessoalmente, mas por causa do coronavírus, toda a nossa pesquisa foi transferida para o online. Então, inclusive, as partes da nossa pesquisa que diziam a respeito das retribuições aos moradores. Fazia parte do nosso plano dar várias oficinas da Vila Anglo, explicando um pouco sobre a história da arte, sobre fotografia, tudo que diz respeito a esses movimentos culturais que estão presentes hoje no bairro, para que os moradores pudessem aprender mais um pouco sobre o seu próprio envolvimento com essa arte que eles veem todos os dias. Mas, infelizmente, por causa da pandemia, isso não está podendo ser realizado presencialmente, mas a gente não desistiu de fazer os cursos e por isso agora nós estamos fazendo essa parceria aqui com o Mava para que a gente possa disponibilizar essas oficinas para vocês online. Essa é a primeira oficina que vocês vão ter acesso. Eu vou estar ensinando, falando um pouquinho sobre a história da fotografia, dando ênfase a uma fotografia além do retrato. Então, o meu objetivo aqui não vai ser tanto falar sobre fotos com pessoas, fotos de esporte, documentarismo, essas coisas, esses movimentos, esses gêneros de fotografia, vocês vão ter acesso nas próximas aulas. Primeiro, a gente precisa falar um pouquinho sobre o nascimento da fotografia. A fotografia ela vai surgir em vários cantos do mundo no século XIX, mais ou menos ao mesmo tempo. Nós vamos ter uma concentração grande dessas invenções de aparelhos fotográficos na Europa, mas também vamos ter isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Inclusive, um desses processos, o que se deu no Brasil, foi feito em Campinas por um fotógrafo chamado Hércules Florence. Mas o nosso objetivo aqui não vai ser falar sobre o Hércules Florence ou nenhuma dessas outras invenções alternativas da fotografia. Nós vamos falar da principal, que ficou mais popular, que foi o daguerreótipo. Essa invenção, como vocês vão estar vendo aí na tela, aconteceu no século XIX e era uma câmera fotográfica que foi inventada por Louis Daguerre e ela ainda era muito rústica, como vocês podem ver, era uma câmera muito pesada. Ela não produzia fotos com muita qualidade, mas no tempo de sua invenção foi uma revolução completa na forma como as pessoas lidavam com a arte. Graças ao desenvolvimento do daguerreótipo, as câmeras vão ir evoluindo. Isso vai proporcionar os nossos primeiros fotógrafos amadores, fotógrafos profissionais. A fotografia vai finalmente começar a se popularizar. E entre um dos principais movimentos que a gente pode citar na história da fotografia é o pictorialismo. O pictorialismo aconteceu do século XIX ao século XX. Como eu disse, as câmeras ainda eram difíceis de manusear, eram pesadas, as fotos não saíam com tanta qualidade. Os pictorialistas, na época, eles tinham uma grande inspiração na pintura. Como a pintura era o principal movimento de arte visual da história da humanidade até então, os pictorialistas se influenciaram na pintura para poderem produzir as suas fotos. Havia uma busca muito grande por essa imagem diferente, essa imagem que lembrava uma pintura. E os pictorialistas, eles, como estavam no começo da história da fotografia, os fotógrafos não eram exatamente considerados artistas. E por não serem considerados artistas, o pictorialismo nasceu muito com esse desejo de afirmação. Os fotógrafos produziam com esse desejo de mostrar que a sua arte, que as suas fotografias podiam ser tão boas quanto as pinturas da época. Uma coisa que é importante de falar também é que os pictorialistas eles já interferiam no negativo. Então, toda essa trajetória de montagem, câmera,
de colagem, dessas fotos que têm efeitos especiais. Tudo isso já começa com o próprio nascimento da fotografia. No começo, eles interferiam nas fotografias pintando, assim, realçando alguns pontos ou escondendo outros na fotografia no próprio negativo. A foto que vocês vão estar vendo agora foi feita pelo Robert Demachy e ela se chama Speed, Velocidade, e foi tirada no ano de 1904. Como vocês podem ver, a falta de qualidade, as cores, elas lembram bastante um desenho, uma pintura. Então, esse relacionamento se dá muito forte, como eu havia citado. Em seguida, nós temos essa foto do Alvin Landon Corbin. Ele era americano, e essa foto se chama A Ponte em Ipswich, e foi tirada em 1904 também. E novamente, como nós podemos ver, há essa relação muito forte com a pintura. É difícil de separar as fotos do movimento pictorialista de pinturas um pouco mais realistas. E continuando, agora nós estamos vendo uma foto da Anne Brigman, que era uma americana. E essa foto se chama Mulher Nua Parada em Cima de uma Grande Rocha em um Lago. Ela foi tirada em 1923. E como vocês podem ver, há toda essa relação nas fotos dessa beleza, dessa procura que se assemelhava muito com a procura dos pintores, de criar uma atmosfera, uma coisa que contasse uma história. E aqui é importante chamar a atenção para um fato. A fotografia também se desenvolveu com muita força no Brasil, mas aqui os movimentos se deram muito por conta dos fotoclubes. Os fotoclubes eram, como o próprio nome diz, clubes onde as pessoas se reuniam e os fotógrafos amadores podiam mostrar suas fotos, trocar impressões, falar sobre fotografia com os outros. Então, um dos principais fotógrafos do Brasil nessa época foi o Lunara. Como vocês vão estar vendo a foto dele aí na tela agora, a foto chamada Dois Filósofos. Essa foto, em 1900, dá para ver notadamente que a influência da fotografia pictorialista é importante e essas referências na pintura se dão nesse trabalho do Lunara, mas apesar disso já podemos começar a ver um desprendimento dessa pintura mais clássica, dessa foto com pouca qualidade, como nós vamos ver em seguida. Um dos movimentos que veio logo após o pictorialismo, inclusive conviveu com ele durante muito tempo, foi a fotografia pura. A fotografia pura, ela buscava um distanciamento dos pictorialistas, desses primeiros fotógrafos, e ela buscava focar nas possibilidades que a câmera poderia oferecer para o artista. Então as fotos desse movimento lembram um pouco as fotos que nós tiramos hoje em dia. Umas fotos com uma qualidade tremenda, fotos de paisagem, fotos que buscam essa beleza da cena, essa beleza da natureza, mas desvinculada da beleza que a pintura costumava retratar. Focado mais nessa beleza material, essa beleza que nós podemos ver com os olhos e que a câmera pode capturar. O principal expoente desse movimento foi o fotógrafo americano Ansel Adams. Como vocês vão estar vendo aí as fotos dele, havia toda essa relação com a natureza, com a paisagem, mas há uma demarcação grande, como eu havia dito, na qualidade das imagens. Essa imagem, essas fotografias do Ansel Adams, são claramente fotografias. É difícil você confundir com uma pintura da mesma época em que ela foi produzida. Apesar de hoje em dia nós já temos movimentos de pintura com hiperrealismo, que produz pinturas que lembram muito uma fotografia, nessa época essa diferença era muito grande. Logo em seguida nós vamos ter uma americana chamada Imogen Cunningham. Como vocês podem ver novamente, a qualidade da imagem continua muito grande e aí esse relacionamento com o ambiente. Tanto pode ser um ambiente da natureza, como a maioria das fotos do Ansel Adams, como esse ambiente da casa, do lugar onde nós convivemos, do nosso próprio lar, como nessa imagem da Cunningham, que se chama A Cama Desfeita, a Cama Bagunçada, e foi tirada em 1958. Um outro movimento importante da fotografia, esse que tem força até os dias de hoje, foi a fotografia de rua. A fotografia de rua vai nascer no meio do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial, e aí nós vamos ter um desenvolvimento muito grande das câmeras que vão estar muito portáteis, que vão permitir que os fotógrafos saiam na rua para capturar essas cenas do dia a dia.
Portanto, o nascimento da fotografia de rua tem muito a ver também com o nascimento das metrópoles, das grandes cidades, dos grandes centros urbanos. Aqui eu vou trazer dois fotógrafos muito importantes para vocês, que é o Fan Ho. Ele é um chinês, nascido em Hong Kong. Hong Kong nessa época ainda era uma colônia britânica. E o Fan Ho capturava as imagens do desenvolvimento dessa cidade, dessas contradições que a metrópole trazia. Hong Kong era uma cidade com uma grande população camponesa, uma grande população rural, e havia esse grande investimento britânico que começou a gerar essas grandes cidades, essa grande metrópole que Hong Kong era hoje. Mas no começo desse desenvolvimento, era bem notado, era bem fácil de você ver essas diferenças no dia a dia. Você vê, como nas próprias fotos do Fan Ho mostram, esses edifícios muito grandes ao lado de pessoas muito pobres, ao lado de pessoas que claramente trabalham com coisas que não necessariamente você falaria que é algo costumeiro de uma metrópole. Esse trabalho do Fan Ho é importante até os dias de hoje, e como vocês vão estar vendo aí, são fotos muito bonitas, além de terem uma história, um peso, um significado muito forte, já que dizem a respeito dessa convivência do antigo com o mais moderno, mais tecnológico, contemporâneo. Nas mesmas décadas que o Fan Ho vai estar fotografando na China, dos anos 50, 60, 70, nós vamos ter nos Estados Unidos uma fotógrafa muito importante chamada Vivian Maier. As fotografias da Vivian Maier tinham bastante dessa narrativa na metrópole. Ela fotografava tudo que ela achava interessante e ela criava essas narrativas, essas histórias, e fazia a gente se colocar um pouco no olhar dela e imaginar esses lugares, esse desenvolvimento de Nova York, de Chicago, dos Estados Unidos como um todo, virando essa grande potência pós-guerra. No Brasil, graças aos fluxos migratórios devido à Segunda Guerra Mundial, muitos imigrantes tiveram que fugir de suas casas. Nós vamos ter uma imigração de húngaros, de pessoas do leste europeu muito grande, mas principalmente os húngaros, que inclusive vão imigrar para Vila Anglo, que vai ter uma comunidade húngara muito forte durante algum tempo. Dessas pessoas que migraram para o Brasil, nós vamos ter o Thomas Farkas. O Thomas Farkas, ele foi um fotojornalista, um fotógrafo brasileiro que ele produziu bastante, retratando um pouco sobre a realidade brasileira. Como vocês vão estar vendo aí nas fotos, não vai ter essa relação rural e metrópole tão grande, até porque o Brasil não se desenvolveu na mesma velocidade que Hong Kong ou o leste dos Estados Unidos. Mas nós vamos ver bastante dessa ideia do que é ser brasileiro. As fotografias do Farkas vão retratar meninos jogando bola na praia, eventos de carnaval e várias outras coisas. É importante falar que a fotografia no Brasil, nessa época, no pós-Segunda Guerra Mundial, vai ser muito desenvolvida graças à imprensa independente, a imprensa que vai estar voltada mais para contar histórias, usando da fotografia como uma das suas principais âncoras, para criar essas histórias, essas narrativas. Como a televisão ainda não estava tão forte, não tinha essa inserção tão grande na sociedade, as fotografias, essa visualidade da câmera era muito trazida através do jornal. Agora, para finalizar, eu queria mostrar para vocês um fotógrafo, que é um professor meu do Senac, que se chama Dayan de Castro. Ele tem um projeto que se chama Aere Perennius, e como vocês podem ver, essas são fotos de grandes fazendas, de grandes plantações de monocultura, grandes latifúndios pelo Brasil, principalmente na região do Cerrado. Então, como vocês vão estar vendo nessas fotos que buscam tratar um pouquinho dessa questão do meio ambiente brasileiro, da questão agrária, e essas fotos vão conversar um pouquinho com a visualidade dos movimentos que eu falei anteriormente e apresentei para vocês, apesar do seu foco ser bem diferente do que aqueles que eu mostrei aqui. Então é isso, muito obrigado por ter participado dessa aula, e se você tiver algum tipo de dúvida sobre as coisas que eu falei durante o vídeo, pode ficar livre para me perguntar o que você quiser nos comentários e também nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo por aí. Então é isso, muito obrigado, e eu espero vocês nas próximas aulas do nosso curso, da nossa oficina. A próxima vai ser sobre o corpo na fotografia, e é isso, muito obrigado.